E agora a gente vai para mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente conversa agora com a deputada Damares Moura, do PSDB. Ela vai nos falar sobre o ato solene que vai acontecer logo mais às 19h, com transmissão da Rede Alesp, sobre os 30 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Boa tarde, deputada. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Olá, boa tarde a todos. Vocês aí da Rede Alesp sempre estão receptivos, e a todos os ouvintes que estão agora antenados, conectados com o Jornal da Rádio Alesp. Deputada, nós teremos nomes importantes, no ato solene de hoje. A senhora pode falar um pouquinho mais quem são eles? Nós focamos no dia de hoje de trazermos pessoas que estão efetivamente envolvidas, com a defesa da infância. Normalmente a gente traz autoridades constituídas, mas hoje é muito importante termos aqueles que efetivamente vão ou estão lá na ponta, atendendo pessoas. Então, eu quero mencionar aqui, por exemplo, Reinaldo Balbino, Ele é o coordenador do Fórum de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares da micro-região de Campinas. É um experiente ex-conselheiro tutelar que hoje está atuando numa linha de frente, muito mais de capacitação, muito mais de relacionamento com esses que estão no front, atuando nos conselhos tutelares. Teremos também a presença de Marcelo Nascimento, ele já é bem conhecido. Ele é presidente da Associação Paulistana de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares. Também é um experiente ex-conselheiro tutelar, que hoje se dedica a palestras, a capacitação, E ambos, além dos outros dois que eu ainda vou mencionar, ambos vão trazer, para o nosso evento de hoje à noite, às 19h, aliás, transmitido ao vivo, pela nossa Rede Alesp, pela TV Alesp, Nós ainda teremos conosco, além desses dois nomes que nós citamos, Luciano Batista. Ele se dedica à consultoria dos direitos da criança. E teremos ainda Ana Lúcia Calisto, Ela é uma escritora infantil, é cientista social, em formação pela Unifesp, E ela é fundadora do projeto social Os 5 Passos. Então, na verdade, são nomes que estão diretamente envolvidos aí com a defesa da infância e, claro, muito ambientados e familiarizados com o conteúdo do ECA, Porque essa sessão solene ela quer destacar a importância do ECA neste aniversário de 30 anos que nós acabamos de celebrar dessa legislação um marco tão histórico, para a defesa da infância aqui no estado de São Paulo. Então, hoje, às 19h, com transmissão ao vivo pela Rede Alesp, pela TV Alesp, também vamos transmitir no meu canal do YouTube, doutora Damares Moura, Damares com I. Vamos transmitir esse ato solene em celebração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também para conferir, uma homenagem, honra ao mérito a diversos conselheiros tutelares que estarão conosco hoje. São agentes importantíssimos, para fazerem este trabalho de proteção e defesa da infância, e ouviremos estes especialistas, que estão dedicados, já estiveram no fronte, como conselheiros tutelares, uma parte dos nossos convidados, e hoje estão agora capacitando, fazendo palestras, e reforçando este conteúdo que é tão importante, tão urgente neste tempo
de profundas violações ao direito da criança e do adolescente. Deputada, justamente falando com relação aos conselheiros tutelares que a senhora tão bem exemplificou dos que vão falar hoje no ato solene, a gente sabe que a eleição dos conselhos tutelares nos municípios é algo muito importante, né? Leva a população a escolher efetivamente quem são esses conselheiros, porque são eles, como a senhora disse, estão na linha de frente, que vão identificar esses abusos aos direitos da criança e do adolescente. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o trabalho desses conselhos tutelares em todo o estado de São Paulo e o quanto é importante, quando se tem essa eleição de conselhos tutelares nas cidades, a população participar efetivamente. Você sabe que uma das bandeiras do meu mandato é a defesa da infância e da adolescência muito focada ou com ênfase num gravíssimo crime violador, não é, da dignidade da criança e do adolescente, que são os crimes de natureza sexual. Então, a gente tem um trabalho muito específico de combate ao abuso sexual infantil, não é, e na adolescência. Esse é um tema desafiador, porque os números indicam que nós temos um problema de saúde pública, não é? São mais de 25 mil crianças que são abusadas sexualmente por ano no Brasil, não é? E aí nós estamos falando também de uma subnotificação altíssima. Esses são os casos que são denunciados, que são informados, não é? Que são conhecidos. Você imagina agora o número daqueles que não são conhecidos, seja porque a criança ela não denuncia por uma incompreensão de que está sofrendo um abuso, e muitas são ameaçadas, não é, pelos seus abusadores, e elas não denunciam por medo de morrer, ou da mãe ser morta, ou de algum familiar ser morto, porque muitos argumentos, não é, para manter a criança em silêncio são esses, não é? Então, em razão desse compromisso que nós temos com a defesa da infância, eu acabei recebendo, desde o início do meu mandato no gabinete, conselheiros tutelares. E aí a gente foi tendo uma visão um pouco mais ampliada, não é, das necessidades deste importante grupo, não é, previsto pelo ECA, que são os conselhos e os conselheiros tutelares, não é? Eles têm um importante papel porque eles têm poder de polícia, de fiscalização, de encaminhamento, não é, de comunicação dos graves crimes ou mesmo dos crimes mais de menor potencial ofensivo. Eles devem comunicar isso às autoridades competentes. Mas aí nós identificamos principalmente uma necessidade de maior capacitação. Essa é vamos dizer, uma queixa muito recorrente daqueles com quem nós temos contactado ou que vão ao gabinete, não é? Eles desejam ser melhor capacitados. E isso é de uma riqueza muito grande, esse reconhecimento por parte dos próprios conselheiros tutelares, não é? De que eles precisam ser melhor capacitados, especialmente capacitados a respeito da legislação que rege o trabalho desses agentes, não é? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, aliás, é uma legislação considerada uma das mais modernas e completas do mundo, não é? Em defesa da criança e do adolescente, não é? Então, é uma legislação com este potencial, não é, de atendimento, com esse potencial de, vamos dizer, de combate, não é, à violência, ao abuso contra a criança e o adolescente. Ela tem que ser amplamente trabalhada, não é, divulgada e utilizada como a principal ferramenta de capacitação, por exemplo, dos conselheiros tutelares, não é? Eu tenho tido uma preocupação, aliás, fiz agora uma indicação
ao governo do Estado, porque existe uma legislação já aprovada na Assembleia, salvo engano, ela tem mais de 20 anos de aprovação, que é autorizando o governo do Estado a implementar o ensino do ECA nas escolas. Não é? Essa é uma legislação aprovada, salvo engano, há mais de 20 anos. Como não foi ainda implementado o ensino do ECA nas escolas, nós estamos agora resgatando esta legislação tão antiga, já aprovada, não é? Por meio desta indicação feita ao governo do Estado, para nós avançarmos na implementação dessa legislação e na implementação do ensino do ECA nas escolas. Por que isto? Eu aproveito para falar nessa entrevista. Porque muitas vezes é a própria criança e é o próprio adolescente que, conhecedor, não é, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele próprio poderá identificar que está sendo vítima de algum tipo de violação do seu direito. Não é? Sejam violações físicas, sejam psicológicas, não é? E de outras naturezas, que o artigo 16 do ECA garante amplamente ali os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Ele próprio conhecedor, não é, do ECA, ele pode identificar que está sendo vítima de violência, não é? E muitos poderão fazer essa denúncia, contar para alguém, contar para um professor, contar para alguém da sua confiança, algum familiar. Não é? Então é importante utilizar o ECA para a capacitação daqueles que estão efetivamente trabalhando em defesa da infância e da adolescência, como é o caso dos conselheiros tutelares, não é? Mas também queremos avançar para ensinar algum conteúdo principal do ECA nas escolas. Deputada, agora a gente sabe que o Brasil ele é reconhecido mundialmente como uma das melhores legislações, né, em defesa da criança e do adolescente. Porém, na prática, a gente vê que os números de violência contra a criança e o adolescente no país também são muito altos. Como a senhora citou há pouco o número, né, a Secretaria de Segurança Pública registrou só no primeiro trimestre, agora de 2020, no estado de São Paulo, 2.141 casos de estupro, né? Isso são os que foram notificados mesmo, denunciados. O que a senhora acha que falta ainda para a gente conseguir colocar em prática, já que a gente tem uma legislação tão completa, né? A gente tem um estatuto aí tão completo. Algumas coisas, mas eu quero destacar uma que eu sinto muita falta, porque eu enfatizo muito o acolhimento e o atendimento qualificado, não é, dessas vítimas. Não é? Por exemplo, as delegacias especializadas no atendimento à criança e o adolescente. Não é? Porque em muitos casos eles não são ou não avançam, não é, para efetivamente se instaurar um procedimento investigatório, não é, que tenha como desfecho a denúncia, o processamento e uma condenação, não é, porque o equipamento, vamos dizer, o equipamento policial especializado para este atendimento, ele está distante ainda de atender essa demanda e essa necessidade. Por que eu estou destacando as delegacias especializadas? Porque a gente tem uma preocupação muito grande quando se trata de criança e adolescente da revitimização. Então, a depender da forma como você faz a escuta, como você faz a oitiva dessa vítima, não é? Você está revitimizando, não é? E ampliando os traumas que já são inerentes, não é, a esse tipo de violência nesta criança e neste adolescente. E aí, quando você revitimiza, você agrava o problema e você cria uma demanda maior e uma necessidade maior, não é, de atendimento dessa criança. Ou seja, uma criança que, quando sofre a violência, ela não recebe o atendimento e o acolhimento qualificado, ela pode ser revitimizada, o que amplia
o trauma da violência e o que vai demandar uma rede de assistência ainda maior. Não é? Porque aí você precisa recuperar esse indivíduo, tratando esse indivíduo, não é? Reconectando esse indivíduo com a vida, não é? Com a normalidade, com as atividades, com a convivência, não é? Então, eu penso que se no início do problema, não é, nós já tivéssemos um atendimento qualificado, especializado e direcionado para já ir amenizando as consequências e os traumas, não é, da forma mais precoce possível, não é? Nós teríamos um problema menor no futuro, não é, que são adolescentes carregando os traumas da violência na infância, Sim. os adultos que levam consigo traumas, às vezes, de impossível reparação. Por isso que a gente tem, e não estou dizendo que é só essa a razão, mas muitos casos de adultos, não é, que são abusadores ou que são violentos, que praticam violência doméstica, é uma corrente, são vários elos de uma corrente, não é? Eles, ao serem investigados, se identifica que lá na infância eles foram vítimas de uma violência, de um abuso sexual não tratado devidamente, né, e que levou a consequências futuras e, às vezes, irreparáveis. Deputada. Oi, querida. É muito importante essa sua fala, mas eu peço licença nesse momento, porque a gente precisa retransmitir a coletiva do governo do estado de São Paulo. Então, agradeço a senhora. Então, reforçando o convite, né, às 19h, o ato solene em prol aos 30 anos da comemoração do ECA. Muito obrigada, deputada. Muito obrigada a todos os ouvintes. Um abraço à Rede Alesp. Tchau, tchau.